Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e nessa aula eu vou te ajudar a organizar uma estratégia para você ir bem na prova de matemática do Enem. Essa estratégia também vai te ajudar a ir bem na prova de ciências da natureza, mas o foco aqui é matemática. Olha só, essa é só uma aula de uma sequência de 6 aulas que eu fiz com dicas para você mandar bem no Enem. Olha só, as 6 aulas são organizadas de acordo com esses 10 tópicos. Cada aula tem um ou mais tópicos para te ajudar a entender melhor como se organizar, como se preparar para o Enem. Na aula de hoje, a gente vai ver o tópico 8, crie uma estratégia para fazer a prova. Bom, se você perdeu alguma aula anterior, aqui embaixo tem um link. Também tem um link da aula seguinte, a última, que é sobre o que fazer em questões que você não sabe resolver. Bom, então vamos lá. Você pode estar se perguntando, né? Já se perguntou, gente, o que eu faço, como que eu organizo, que estratégia que eu vou ter para fazer a prova de matemática ou qualquer outra área no Enem. Você pode pensar, faz todas as questões da ordem que aparecer, do jeito que for, qual que é o critério, como é que eu organizo o tempo, como é que funciona isso? Bom, então eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora. Bom, antes de começar, dê o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito e ajude o canal a crescer e ajudar outras pessoas. Bom, olha só. Primeira coisa, gente, tenha em mente uma quantidade mínima de acertos em matemática para você obter a nota esperada. De novo, é uma ideia, porque cada um tem uma nota, né, gente? Cada um espera, tem uma expectativa de acordo com o curso. Então, primeira coisa, procure saber uma nota que atende às suas expectativas. Quanto maior, melhor, mas isso é muito importante. Depois que você obteve essa nota, você tem que pensar o seguinte: quantas questões eu tenho que fazer para essa nota? Eu já tenho aulas anteriores, eu já dei uma ideia de como você organizar isso. Mas uma coisa que é possível você fazer tranquilamente é pelo menos as 37 questões mais fáceis do Enem. Você consegue fazer essas questões em aproximadamente 2 horas e elas são as mais importantes, é elas que vão fazer você passar ou não no Enem, muito provavelmente. Então, olha só, vou te mostrar por que você consegue fazer em 2 horas. O tempo médio gasto depende do nível da questão, né? Vamos colocar aí numa média, porque cada questão é de um jeito, mas 2 minutos para você resolver aquelas questões muito fáceis. Você resolve um pouco mais rápido, um pouquinho depois, mas pense basicamente nisso. 2 minutos para cada uma dessas questões. São mais ou menos 6 questões que são muito fáceis, você gasta mais ou menos em 12 minutos. Tem aquelas questões que são fáceis, mas você precisa de uma base mínima ali. Você gasta mais ou menos 3 minutos para resolver cada uma delas. Elas são 15, então você gasta ali uns 45 minutos. Tem as questões intermediárias, que você precisa pensar, organizar as ideias, além de ter uma base. São mais ou menos umas 16 questões, uns 64 minutos. Bom, as questões difíceis, aquelas que você precisa, às vezes, fazer muitas contas, ter uma base boa, pensar bastante, essas são questões que são mais ou menos umas 5 e você precisa de 5 minutos para resolver cada uma delas. 25 minutos no total. E tem aquelas muito difíceis, as mais difíceis da prova. Estou colocando aqui umas 3 questões que você precisa gastar muito tempo, apaga, às vezes volta, então você gasta mais ou menos uns 7 minutos. Gente, isso é tudo uma média, tá? Dependendo do quanto você está preparado ou não, você pode gastar mais ou menos tempo. Isso é só um rascunho, uma ideia para você se organizar. Bom, o que vai acontecer aqui então? Se você somar o tempo todo, você vai gastar mais ou menos umas 2 horas e 45 minutos para resolver todas as questões. Perceba que vai sobrar bem menos tempo para você resolver a prova de ciências da natureza. Mas se você se preocupar mais com as questões que vão te dar uma maior nota, e você precisa acertar elas, você não pode ficar gastando tempo em questão difícil, porque você pode errar, e mesmo se você acertar ela vai valer menos, então a gente tem que focar o quê? Nas principais questões, nas 37 questões mais fáceis, ou seja, tem que deixar de lado as 8 questões mais difíceis, talvez nem fazer dependendo do seu objetivo no Enem. Bom, então 37 questões em 2 horas é super tranquilo, você não cansa, você consegue resolver as questões numa boa. Ou, se precisar de uma nota muito não seja tão alta, você pode fazer o quê? Gastar mais tempo ainda só nessas 37 questões. Precisa tirar ali 700 em matemática ou 650? Dá para você fazer essas questões de matemática, as 37 mais importantes, por volta de 2 horas e meia. Então você testa, analisa, então é muito tranquilo. Beleza? Bom, essa é a primeira parte. Segunda, antes de fazer as questões, passa o olho em todas as páginas. Assim você tem uma ideia de como está a prova. Só para dar uma olhada, gente, mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tem lá o caderno, vai na parte de matemática, você bate o olho e vê, olha, tem um desenho, que tem um gráfico, que eu estou vendo, olha, tem matriz, tem gráfico,
tem um negócio que parece uma coroa de bicicleta, não sei, ó, tem potência de 10. Vai analisando, ó, tem uma placa, uma tabela. Essa análise faz com que você perca um pouco do medo de questões que possam vir. Nossa, a questão tá difícil, tá fácil. Você não vai ficar lendo, vai só passar um olho e ter uma ideia. Vai ter questão que você vai bater o olho e falar assim, nossa, essa aqui eu acho que eu sei fazer, é fácil. E outras assim, ai meu Deus, isso aqui parece ser difícil. Depois quando você lê, você vai ter uma ideia melhor. Então olha, passando pelas questões, com uma velocidade razoável, você vai gastar aí 25, 30 segundos para fazer essa análise mais ou menos. E depois você volta. Agora o que você vai fazer? Você já deu uma olhada, você vai procurar resolver primeiro as questões mais fáceis e que você tenha mais facilidade com o conteúdo. Uma coisa é, aquele conteúdo que você tem mais facilidade. É importante que você tenha mais confiança para acertar a questão. Mas é importante também você procurar as questões que são fáceis de um consenso geral, porque elas vão valer mais, então é importante você acertá-las. Então, vai ter alguns que vão coincidir, comece por elas. Bom, leia a pergunta antes de analisar o resto do enunciado. Você fica lendo um monte de coisa que não interessa, então lê primeiro a pergunta. Outra coisa, se tiver gráfico, também tabela, né? Analise antes de ler o resto do enunciado. De repente você, ao ler o enunciado, você vai entender exatamente o que a tabela está te informando. Observe se as alternativas são figuras, ou frases afirmativas, ou números exatos, ou intervalos numéricos, ou expressões. Dependendo do que você tem ali, você já vai eliminando algumas alternativas, já vai direcionando a sua resolução. Bom, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona esses últimos 4 tópicos aí, olha só. Essa é uma questão de 2019. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Sei lá, né? Só li, não tem como eu saber porque eu preciso de mais informações. Mas o que a gente tem que prestar atenção? Olha só, maior, tá perguntando maior, né? O número maior de todos, consumo de calorias por minuto. Então eu tenho que pegar o maior número que nessa razão vai aparecer. Vai aparecer uma razão, a maior é que eu quero. Bom, agora vamos analisar o gráfico. Olha só, o eixo Y, calorias. Eixo X, tempo. Acabou, eu não preciso mais do que está em cima. O que está em cima aqui é dispensável. Então, é muito importante você não perder tempo com isso. Se for importante, você lê, mas não precisa em algumas questões. Outra questão aqui, ó, mesma coisa. Questão de 2019. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus de influenza em milímetros é? Sei lá, isso não é uma informação que a gente tem que saber previamente, então não dá para resolver de cara, mas eu sei do que se trata, tem ali as potências. Depois, está falando o vírus de influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Bom, significa então que eu tenho simplesmente que passar a escrever em notação científica. Perceba que o que está em amarelo ali são as mesmas coisas, só tem que escrever em notação científica. Então, vou resolver essa questão. Não preciso do que está antes, está tranquilo. Outra questão de 2019, que é uma questão tranquila. Olha só, está perguntando, ó, assim, um pé em polegadas equivale? Bom, um pé é a medida de acordo com o pé de alguém. Se você não souber, um pé grande, pequeno, mas é a medida de pé de alguém. E uma polegada tem a ver também com o tamanho de parte do polegar. Então, um pé tem que ser várias polegadas, ou seja, tem que ser mais do que um, bem mais. Então, você já sabe que não é nenhuma dessas 3 primeiras alternativas, porque são números menores que 1 ou muito próximo de 1. Você tem uma ideia boa, você pode até ali já resolver. Mas o melhor é você voltar aqui e resolver a questão. Você vai ver que essa questão tem uma tabelinha, isso te ajuda bastante, e o que está em cima não vai ser necessário. Esquece, bora resolver a questão. Bom, agora a gente vai ver outros tópicos, olha só. Não resolva seguidamente muitas questões de uma mesma área. Alterne 15 questões de cada grupo. Gente, isso é uma ideia que eu estou passando para vocês. Você pode fazer da maneira que você achar melhor, só uma ideia porque já foi testado com alguns alunos e boa parte acha que é muito eficiente. Se você tem algum tipo de toque, algumas ideias que você não consegue fazer isso, não tem problema. Você precisa organizar da maneira que vai ser mais eficiente para você. Bom, outra coisa que é importante, administre o tempo com sabedoria. Você tem que entender que tempo está passando, para você não ficar desesperado. Ai meu Deus, faltam muitas questões, vou conseguir, não vou conseguir. Se você vai fazendo isso com calma, é bem mais fácil, você fica mais tranquilo e pensa melhor. Outra coisa, saia de sala 1 ou 2 vezes para se alongar, se hidratar e descansar. Você pode achar que está gastando tempo, mas na verdade você está ganhando, porque você vai oxigenar melhor o seu cérebro, seu corpo vai ficar melhor e você vai conseguir pensar melhor quando você voltar. Faça um teste, depois me fala aí, escreva aqui nos comentários se faz sentido ou não o que eu estou falando. Bom, olha só então como é que você poderia resolver, olha. Sugestão de como fazer as provas do segundo dia.
Para o primeiro dia, você pode pensar em coisa parecida, mas a prova de matemática é um pouco diferente, então estou focando aqui no segundo dia. Primeira coisa, faça 15 questões fáceis de matemática e passe o gabarito. Ah, mas eu gosto de passar o gabarito por último, posso errar. De novo, vai muito do seu treino, mas isso faz você ficar tranquilo, não ficar desesperado no final para passar gabarito. Beleza? Segundo, em seguida, faça 15 questões fáceis ou médias de ciências da natureza e passe o gabarito. Bom, quando você fizer isso, você vai verificar o tempo gasto até o momento. Perceba que ao fazer 15 de cada uma das duas áreas, você fez um terço da prova. E você não fez um terço de matemática, um terço de ciência da natureza, você fez um terço de um modo geral. Ou seja, você tem que ter passado mais ou menos um terço do tempo, ok? Então, você tem um controle bom disso. Depois, faça mais 15 questões fáceis ou médias de matemática e passe novamente o gabarito. Depois, faça mais 15 questões fáceis ou médias de ciência da natureza e passe o gabarito. Ao fazer isso, você já fez as 30 questões mais fáceis de matemática e as 30 questões mais fáceis de ciência da natureza. É aí que você ganha, é aí que você resolve sua vida. Vai analisar quanto tempo passou. O ideal é que tenha passado ali por volta de 3 horas e 20, um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, depende da sua facilidade ou não com os conteúdos também. Qual que é a ideia? Quando passar esse tempo, pode ser antes também, mas nesse momento é muito importante você sair para beber água, ir ao banheiro e se alongar. Use 5 minutos para ganhar energia. Você vai voltar bem diferente. E lembra que você já deu uma olhada nas questões, você já tem uma ideia do que te aguarda, né? E você vai analisar de novo o tempo que falta. Se faltar mais do que 1 hora e 50, faça as últimas 15 de matemática e depois faça novamente as últimas 15 de ciências da natureza. Nessa ordem, tá, gente? Porque as questões de matemática, elas valem mais ponto que as de ciências da natureza pela TRI, ok? Se faltar menos, se analisar que falta ali só 1 hora e 20, ou menos ainda, o que você vai fazer? Você faz 10 questões de matemática, passa o gabarito, faz 10 questões de ciência da natureza, passa o gabarito, aí você analisa o tempo que você tem para resolver as últimas 10 questões, 5 de cada área. Se você não conseguir resolver, tiver que chutar, você está chutando as questões mais difíceis. Elas vão valer pouco e não vai te atrapalhar tanto. E mesmo assim, né, você vai ficar pensando, mas o que fazer quando não souber para resolver uma questão da prova? Eu posso não saber mais do que 5 questões, né? Como que eu vou excluir alguma alternativa? Quais são os critérios? Bom, aí isso é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver o seguinte tópico, os seguintes tópicos. Saiba o que fazer em questões não resolvidas, vou dar ideia para vocês, inclusive para chutes. E a outra dica, eu vou mostrar para vocês como fazer isso, treine bastante sua estratégia. São pontos fundamentais para você ir bem no Enem. Bom, se você tem alguma outra dica, alguma ideia, escreva nos comentários, compartilhe com a gente, vamos discutir, de repente a gente faz outros vídeos ajudando mais vocês, ok? Bom, então é isso, esses tópicos da próxima aula, eles já estão aqui embaixo, já tem um link para você acompanhar, eu também, aulas anteriores, se você perdeu alguma, tem todos os links aqui, beleza? Bom, então é isso, boa prova, eu aguardo vocês nas próximas aulas. Um abraço!